Olá, seja muito bem-vindo ao canal 258 Online. Não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e comentário. No vídeo de hoje falaremos da visita do ministro moçambicano da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Corrêa a Roma. Na capital italiana, o ministro manteve reuniões com os dirigentes do PME Programa Mundial de Alimentos, Davi Beasley, FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola Alvarulário, e Patrizio La Pietra, vice-ministro da Agricultura da Itália. Após as reuniões com os respectivos dirigentes, Celso Correia assegurou compromissos de financiamento do PME no valor de 55 milhões de dólares. Do FIDA, em 23 milhões de dólares, onde se inclui resposta a emergências. E 53 milhões de euros da cooperação italiana, sendo um total de 131 milhões de dólares. Nesta visita, o destaque vai para os dados estatísticos, trazidos pelo ministro moçambicano, que dá conta de que em Moçambique, 90% da população tem alimentação segura, ou seja, já conseguem ter 3 refeições por dia e que apenas 10% é que está em situação de insegurança alimentar. Estas declarações causaram insatisfação no seio dos moçambicanos, e opiniões que descrevem que o ministro terá faltado com a verdade. Celso Correia está naquele país europeu onde está a fazer uma visita importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do setor que dirige. E uma das afirmações que Celso Correia fez é relativa ao acesso a alimentos em Moçambique. Afirmou que há um sucesso notável no país, apesar dos desafios, e disse: nós estamos a ter resultados, mas agora o nosso grande desafio é ter a certeza que são sustentáveis e consolidar este princípio continuando neste caminho. Os dados indicam que menos de 10% da população, segundo Celso Correia, está em situação de insegurança alimentar. Então, significa que 90% da população tem alimentação segura, ou seja, já consegue ter 3 refeições por dia. Agora temos sim que melhorar a sua dieta e ter mais estabilidade no acesso aos alimentos. Ou seja, de forma muito resumida, o ministro Celso Correia diz que 90% da população moçambicana consegue ter um mata-bicho, almoço e jantar. Reginaldo, o que é que deve-se dizer diante de um argumento destes vindo de um ministro que está fora de porta já fazer contactos no âmbito diplomático? Pois é, eu às vezes fico um pouco perplexo quando ouço essas estatísticas, porque fica a ideia de que se calhar esses nossos governantes não vivem no nosso país. É como se eles vivessem uma realidade paralela ao que nós vivemos. Nós que temos esse privilégio de viver nos bairros e conhecer a realidade das famílias moçambicanas realmente, não vemos essas estatísticas refletidas. No ano passado, nós, como evidências, entramos aqui mesmo no coração da cidade de Maputo, num dos bairros periféricos, e conversamos com algumas famílias e ouvimos histórias arrepiantes. Uma das histórias era de uma moça que é mãe de 3 crianças, que vivia em condições deploráveis e chegou a dizer claramente que ela só come, por exemplo, carne quando vai a uma festa. Portanto, essas estatísticas são de todo questionáveis, não refletem aquilo que é a economia real. Eu preciso que se vá, talvez, é preciso que se faça esse exercício entre as estatísticas, os números, aquilo que são os números e aquilo que é a economia real, aquilo que as pessoas vivem, o que na verdade não se reflete nesses números. Temos muitas pessoas a viver em situações deploráveis, que para terem uma simples refeição por dia é uma grande maçada. De acordo com um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em Moçambique, mais de 70% da população vive em condições péssimas e cerca de 60% está abaixo do que se chama linha de pobreza. Os números que o presidente ou o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, apresenta são incríveis. 90% da população tem mata-bicho, almoço e jantar. Estamos a dizer que cerca de 9 milhões
da população moçambicana é que passa necessidades. Isto nem chegaria a toda a região norte do país. O que dizer de uma imagem que é passada assim do país, além fronteira, em um país como Roma, onde se mantém encontro com o chefe da FAO? Bom, para começar, eu não sei se essa informação não terá sido manipulada com o si, como acontece com o barão da droga da Assembleia da República. Porque hoje em dia o que a gente vê nas televisões parece que podem ser manipuladas. Entrando direto no assunto, eu quero acreditar eventualmente que seja o contrário. São 10% que tem uma refeição com 3 refeições. Pode não ser 90% que passam fome, mas a maioria passa fome, e mesmo os que comem mal, porque essas 3 refeições, por exemplo, que se refere, vamos pôr mata-bicho, é mata-bicho, chá e pão. Quer dizer, é mata-bicho para um pobre. É mata-bicho, é almoço, empilhar um prato cheio de cima e um pedacinho de peixinho para dar à criança. Não sei se isso é mesmo uma refeição saudável ou é isso mesmo que o dirigente quis referir. Mas a situação do nosso país quanto à comida é muito complicada. Os polícias, por exemplo, já não têm comida, né, lá nas esquadras. Eu conheci a polícia, por exemplo, a comer. As crianças tinham lanche nas escolas. Mesmo se houvesse tanta comida que esses que tiveram problema de estar em centros de reassentamentos não teriam passado tanta dificuldade que tiveram de ter comida. Não vai me dizer que toda a produção foi-se embora com essa água. Num país com tanta produção, haveria um sítio onde a comida estaria lá posta. Portanto, eu acredito que, eventualmente, o que o ministro quis foi impressionar na busca do que ele foi lá tratar. Eu não estou dentro da agenda que o homem foi lá tratar, mas creio que foi tratar de algo ligado à agricultura. E é um setor muito importante. E só com base na agricultura é que poderão acontecer aquelas 3 refeições que o ministro está a falar. E no contexto atual, 10% é que possam ter essas 3 refeições. O que é que podia estar por detrás de um discurso destes, de uma afirmação destes? O que é que podia estar por detrás de um ministro na qualidade de Celso Correia? Ele disse 10% estão... 10% da população está em situação de insegurança alimentar. Então significa que 90% da população tem alimentação segura, ou seja, já consegue ter 3 refeições. Eu acho que nem é por aí. Quando se fala de, como é que disse, segurança alimentar. A segurança alimentar e fome são coisas parecidas, mas que não são a mesma coisa. Se for isso que ele disse, eventualmente eu possa ter razão, porque o que significa insegurança alimentar? Insegurança alimentar é que mesmo não tem certeza de comida. Não é? São as chamadas... Existem as bolsas de fome. Quer dizer que em Moçambique, então, cerca de 10% apenas é que está, menos que isso é que está em insegurança alimentar. Do ponto de vista de crise... Dos 30 milhões de habitantes que nós temos. Que estejam mesmo na penúria. Exato. Porque existe os que estão na penúria, existe a maioria que não está na penúria, mas que come mal. Não é? Existe aqueles que comem o banquete. Portanto, há que distinguir essas situações. Dá razão ao ministro e entende que pode estar certo. Bom, eu não posso dar razão porque não acompanhei concretamente para perceber o que é que ele esteve a dizer. Se também os italianos perceberam o português que ele falou,
Também tomando em conta essas polêmicas que hoje existem, de que se altera todo, vimos agora se alterar todo um discurso que nós vinhamos alimentando aqui na nossa praça sobre a existência de traficantes de droga entre os deputados da Assembleia da República. Aliás, por falar nisso aí, parece que hoje o assunto foi debatido, mas que curiosamente foi debatido à porta fechada. Portanto, essa coisa de números. Qual é o seu posicionamento? Que duvida do discurso ou que acredita que é real? Não, real não pode ser. Real não pode. Sente que há algum... Sim, vamos passar para a Shure. Shure, esta é uma notícia que até está a ser veiculada também pela imprensa a nível local, que o ministro disse isso. E de acordo com o que ouvimos, até Chambuli afirma que o ministro Celso Correia tem uma virtude que deve ser reconhecida, a de vender ilusões, é como afirma. O que deve-se dizer diante de uma afirmação destas? Talvez há moçambicanos que nestas alturas podem estar a nos ver e que não tiveram o jantar. Bom, eu só gostaria, por acaso acompanhei isso nos nossos telejornais, que 90% da população moçambicana tem 3 refeições. Acompanhei isso. E a pergunta que me fiz foi: com que estudo científico se baseou essa declaração do ministro? Será que encomendou algum estudo e que deu esse resultado de que 90% da população tem 3 refeições? E se for isso, esqueceu-se então de citar esse estudo, que era para sustentar esta afirmação dele. Porque é fácil eu dizer que 100% da população tem 3 refeições. Eu posso dizer isso, e é fácil de dizer isso, mas se alguém me cobrar o estudo através afirmei isso, aí já terá dificuldades de apresentar. Então, neste caso concreto, o ministro deu uma informação que, a ser verdade, seria muito bom até que fosse assim. Isso é o ideia. Será o ideal. É o ideal que 90% da população tenha 3 refeições. Eu conheço muitas famílias que tomam um pequeno almoço às 12 para eliminar o almoço e poder ter o jantar. E mesmo assim, não é um jantar aquele de qualidade, como se pode esperar. Quer dizer, um jantar, uma refeição composta, uma refeição, enfim, como deve ser. Para dizer que os números, de uma forma geral, têm sido muito manipulados nas instituições. Incluindo no Ministério da Agricultura, onde a sensibilidade dos números pode distorcer a realidade do povo? Isso no geral. E você desse lado? O que acha? Maior parte dos moçambicanos consegue ter 3 refeições por dia. Deixa ficar a sua opinião nos comentários. Por hoje é tudo, fica atento aos próximos vídeos do canal. Estamos juntos.